O planeta Terra é incrível. Montanhas, vulcões, planícies, lagos, rios, oceanos imensos. Um lugar quase perfeito para a vida prosperar. Mas será que o nosso planeta é o único capaz de abrigar vida? Essa é uma pergunta que as pessoas há muito tempo tentam responder. Existe um lugar no universo que os cientistas acreditam ser possível ter vida e, por isso, talvez seja até melhor colonizá-lo primeiro antes que Marte. Eu estou falando de Titã, que não é um planeta, mas sim uma lua de Saturno, o maior satélite natural deste planeta. Na verdade, Titã é a maior lua de Saturno e a segunda maior do Sistema Solar, sendo a única lua com nuvens em uma atmosfera densa, semelhante a um planeta. Por esses e vários outros motivos, os cientistas acham que as condições em Titã são semelhantes aos primeiros anos da Terra. A principal diferença é que, por estar muito perto do Sol, a Terra sempre foi mais quente. De acordo com dados da NASA, essa lua gigantesca é um dos lugares mais parecidos com a Terra, o que deixa cientistas esperançosos. Uma névoa laranja ao redor de Titã manteve sua superfície sendo um grande mistério para os cientistas até a chegada da missão Cassini, em 2004. Mas calma aí, que daqui a pouco eu vou falar sobre essa importante missão, tá? A atmosfera de Titã é ativa e complexa e é composta principalmente de 95% de nitrogênio e 5% de metano. Titã também tem a presença de moléculas orgânicas que contêm carbono e hidrogênio, e que muitas vezes incluem oxigênio e outros elementos semelhantes aos encontrados na atmosfera da Terra e que são essenciais para a vida. Há um mistério não resolvido em torno da atmosfera de Titã. Como o metano é decomposto pela luz solar, os cientistas acreditam que existe outra fonte que reabastece o que foi perdido. Uma potencial fonte de metano é a atividade vulcânica, mas ainda não foi confirmado se é o que acontece em Titã. A atmosfera de Titã pode escapar para o espaço de maneira semelhante à da Terra. A missão espacial Cassini detectou ventos polares que extraem metano e nitrogênio carregados com interações com a luz ao longo do campo magnético de Saturno e para fora da atmosfera. Acredita-se que um processo semelhante aconteça na Terra com nosso próprio campo magnético. Mas uma das coisas mais impressionantes de Titã é que existe uma abundância de lagos de metano que se concentram principalmente perto do seu polo sul. Em 2014, os cientistas descobriram uma característica transitória que eles chamavam de a Ilha da Magia. É possível que as bolhas de nitrogênio, formadas nos oceanos de Titã, permaneçam na superfície por um curto período, criando uma ilha temporária que, eventualmente, se dissipa. Especialistas no assunto dizem que o que é realmente especial sobre Titã é que ele tem metano líquido e lagos e mares de metano, tornando-o o único no Sistema Solar que possui líquidos estáveis em suas superfícies. Além disso, não são apenas lagos e mares, mas também rios e até chuva. Tem o que chamamos de ciclo hidrológico e podemos estudá-lo como um análogo do ciclo hidrológico da Terra. Esse é o único outro lugar que sabemos onde isso acontece. Quer outra característica interessante? Olha, grandes áreas da superfície de Titã são cobertas por dunas de areia feitas de hidrocarbonetos. E essas dunas de Titã podem ser bem parecidas com o deserto da Namíbia, localizado na África. E como o metano existe como um líquido em Titã, ele também evapora e forma nuvens, que ocasionalmente causam chuva de metano. Nuvens de gelo de metano e gás cianeto flutuam sobre a superfície da Lua. Por esses e outros motivos, Titã continua a surpreender com processos naturais semelhantes aos da Terra, mas envolvendo materiais diferentes. Quanto à luz solar, ela é bem fraca em Titã, e o clima é impulsionado principalmente pelas mudanças na quantidade de luz que acompanha as estações. Os dados dos estudos também sugerem a presença de um oceano líquido abaixo da superfície, mas isso
ainda precisa ser confirmado pelos cientistas, tá? Diante de todos esses fatos que sabemos sobre Titã, à medida que mais planetas foram encontrados fora do sistema solar ao longo dos anos, Titã serviu como modelo de corpos nublados. Examinar a atmosfera da Lua ajudou os cientistas a entender as atmosferas desses sistemas distantes. E como é que os cientistas descobriram tudo isso sobre Titã? Seguinte, em 2017, a Cassini encerrou sua missão de 2 décadas em Saturno. Lançada em 15 de outubro de 1997, a espaçonave chegou a Saturno em 30 de junho de 2004. Após sua chegada, foi lançada a sonda Huygens, construída pela Agência Espacial Europeia. A Huygens foi equipada para estudar Titã, pousando na Lua de Saturno e alcançando resultados surpreendentes. A sonda pousou de paraquedas exatamente no dia 14 de janeiro de 2005. Por causa das observações dessa sonda, Titã se tornou uma prioridade para os cientistas. A missão alcançou excelentes resultados, como a obtenção das imagens com maior resolução já alcançadas da superfície da Lua de Saturno. Durante suas missões, a Cassini conseguiu obter dados fundamentais sobre a estrutura de Titã e a complexa química orgânica de sua atmosfera. É por causa dessas descobertas da Cassini que os cientistas suspeitam da presença de um oceano interno composto de água e amônia. A espaçonave também detectou mudanças sazonais, como quando uma nuvem de gelo se formou no hemisfério sul de Titã, no ano de 2015. Porém, apesar de todas essas informações, o foco da missão sempre foi encontrar sinais de mudanças sazonais e atividade vulcânica. A Lua de Saturno desempenhou um papel dominante no final planejado de Cassini. Titã forneceu o impulso gravitacional que a sonda precisava para passar entre os anéis de Saturno em seus meses finais, explorando uma região nunca antes vista. Ao longo de seus 13 anos orbitando Saturno, a Cassini fez 127 encontros com a Lua, alguns próximos e outros um pouco mais distantes. Mais recentemente, estudiosos conseguiram detectar uma molécula que nunca foi encontrada em nenhuma outra atmosfera. Chamada de ciclopropenilideno, ou C3H2, trata-se de uma molécula feita de carbono e hidrogênio. Essa molécula simples à base de carbono pode ser um precursor que contribui para reações químicas que podem criar compostos complexos. E esses compostos podem ser a base para a vida potencial em Titã. Essa molécula foi descoberta pela primeira vez por pesquisadores de um observatório de radiotelescópio localizado no Chile, que tem a capacidade de capturar uma variedade de assinaturas de luz que revelaram a molécula entre a química única da atmosfera de Titã. Apesar dessa mesma molécula já ter sido encontrada em outras partes da nossa galáxia, encontrá-la em uma atmosfera é algo diferente. Essa molécula pode reagir facilmente quando colide com outras para formar algo novo. Os pesquisadores provavelmente conseguiram identificá-la porque estavam olhando através das camadas superiores da atmosfera de Titã, onde a molécula tem menos gases com os quais pode interagir. Agora, isso significa que existe chance de haver vida em Titã? Ou melhor, existe chance de um dia nascer vida em Titã? Para que a vida comece e evolua, 3 fatores devem ser atendidos: uma fonte de energia, química orgânica e um solvente. A existência de compostos orgânicos fornece os produtos químicos certos para a vida, enquanto uma fonte de energia pode dar o pontapé inicial e manter as reações químicas. Um solvente, como a água, é necessário para que as reações químicas ocorram. Titã contém uma abundância de compostos orgânicos e provavelmente abriga fontes hidrotermais. Titã tem a química certa e a energia suficiente. No entanto, Titã não possui água líquida em sua superfície. Até há líquido em sua superfície, mas vem na forma de metano e etano líquidos. A vida realmente requer água ou poderia usar um líquido diferente? Como a vida na Terra é o único exemplo que conhecemos, não se sabe se a vida poderia ou não usar algo diferente da água. Ao menos por enquanto, é isso que sabemos sobre a vida em Titã. Acredita-se que as condições em Titã possam tornar a Lua mais habitável em um futuro distante. Se o Sol aumentar a sua temperatura daqui a 6 bilhões de anos e se tornar uma estrela gigante vermelha, a temperatura de Titã poderá aumentar o suficiente para que existam oceanos estáveis na superfície.
Ao menos, é isso que os especialistas dizem. Se isso acontecer, as condições em Titã podem ser semelhantes às da Terra, permitindo condições favoráveis para algumas formas de vida. Eu fico por aqui. Até a próxima.